Olá, meus amigos e amigas. Bem-vindo ao canal. Hoje falaremos do resumo da novela Te Dou a Vida, segunda-feira, 11/10. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino de notificação e deixe o seu like, para que o YouTube entenda que você gosta deste conteúdo e te avise sempre que sair vídeo novo. O policial afasta Pedro de Ernesto. Pedro insulta Ernesto. Ernesto diz que quer ele longe de sua família. Pedro disse que, sabendo o tipo de gente que ele é, fará o que for para ficar perto de seu filho. O advogado diz a Samuel e ao advogado de Pedro que Ernesto retirou a denúncia. O advogado de Pedro diz a Samuel que ele será um ótimo advogado no futuro. Gabriela conta a Irene que Ernesto preparou uma armadilha para Pedro e ele está preso acusado de sequestro infantil. Gabriela recebe uma mensagem de Samuel dizendo que Ernesto retirou a denúncia e conta a Irene. Samuel liga para Domingo, informa que Pedro será liberado. Esther fica feliz ao saber. Ernesto e o advogado discutem. Ernesto diz que o advogado é um inútil. O advogado diz que ele é um ser sem escrúpulos. Pedro sai em liberdade. Nelson conta a Gina que Pedro foi liberado. Ernesto diz a Horácio que retirou a denúncia. Ernesto diz que espera que Helena o perdoe. Gabriela diz a Andréia que Ernesto armou uma cilada para Pedro ser preso por haver sequestrado Nicolas. Andréia diz que foi bem feito e se alegra. Helena chega na delegacia e, ao ver Pedro em liberdade, corre para abraçá-lo. Pela primeira vez, Helena e Pedro se beijam apaixonadamente. Samuel vê. Pedro pergunta a Helena se ela está sentindo o mesmo que ele. Helena e ele se beijam de novo e se abraçam. Gina e Nelson chegam na delegacia e Samuel tenta impedi-los de entrar. Helena diz a Pedro que não parava de pensar nele. Pedro diz que também que sempre sonhou com aquele beijo. Helena diz a Pedro que não podem se amar, pois machucariam muitas pessoas, que o amor não se constrói com a desgraça dos outros. Gina chega ali e beija Pedro e agradece Helena por ter devolvido seu amor. Helena vai embora. Já no carro, Gina insiste para que Pedro deixe de ver Nicolas. Nelson repreende Gina pelo que fala. Andréia diz a Helena que Ernesto fez bem por sua família. Andréia diz à filha que uma mulher casada tem que respeitar a vontade de seu marido. Helena responde à sua mãe e diz: "Ah, é? Então por que você não faz e dá ao divórcio ao meu pai?" Pedro chega em casa e Esther o abraça. Domingo também abraça o filho. Helena desabafa com a cobra criada a Irene. Ela acaba confessando à serpente que ela e Pedro se beijaram. Irene se surpreende e diz à irmã que ela ama Pedro. Helena diz que tem que esquecer Pedro. Irene incentiva que a irmã seja feliz com Pedro, se é o homem que ama. Samuel diz a Pedro que não é querendo justificar Ernesto, mas que ele tem alguns motivos para ficar ciumento. Pedro diz a Samuel que o que sente por Helena nunca sentiu por ninguém, que seria incapaz de machucar seu filho. Andréia liga para Ernesto e diz que ele tem todo o apoio dela. Ernesto diz a Andréia que Helena olha Pedro com outros olhos. Andréia confronta Helena e pergunta se ela se interessa por Pedro como homem. Helena não responde. Andréia diz que Pedro é um mecânico e ela uma mulher de classe e disse que os dois não têm nada em comum. Helena diz que a mãe é uma preconceituosa. Andréia diz à filha que quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela. Pedro recusa se falar com Gina. Samuel vai ver Rosa. Ernesto e Irene se falam por telefone. Irene diz a ele que está do lado dele. As suspeitas dele são verdadeiras e confessa que Pedro e Helena se beijaram. Ernesto fica chocado e cego de ciúmes. Helena se recorda do beijo entre ela e Pedro. Pedro liga para Helena, mas ela não atende.
Irene olha uma foto de Ernesto e diz que Helena não é para ele. Irene beija a foto de Ernesto. Domingo se sente mal. Helena chega em casa e Ernesto pede perdão a ela pelo que fez a Pedro. Ernesto diz que perdeu a razão e que ficou com medo de perdê-la. Helena não permite que Ernesto a acaricie. Ernesto pergunta a Helena se ela viu Pedro na hora que saiu da prisão. Helena confessa que sim. Ernesto quer que Helena confesse que ela e Pedro se beijaram, mas sem sucesso. Isabel diz a Inês que odeia o outro e pede que ela diga a ele para devolver seu caderno. Inês não entende o que Isabel quer falar. Inês diz à amiga que tem algo de estranho na história de Isabel e que quer descobrir. Ela diz que Isabel fala com muito amor de seu filho, mas que quando ele vai vê-la, ela o expulsa. Andréia pede o endereço de Horácio, mas Gabriela se recusa a dar. Andréia marca um encontro com Horácio. Modesto, o ex de Rosa, a beija. Modesto diz a Rosa que a vida dela está ao seu lado e ameaça eliminar Samuel. Modesto diz a Rosa que ela voltará com ele para sua cidade. Nicolas conta à mãe como foi seu dia com Pedro na oficina. Nicolas diz à mãe que acha que seu pai e Pedro vão se tornar amigos. Rosa vai embora do restaurante que está com Samuel. Andréia diz a Horácio que Helena está se apaixonando pelo mecânico e diz que devem fazer algo. Andréia ainda quer jogar a culpa para Horácio, dizendo que Helena imita o exemplo dele. Horácio liga para Helena e eles combinam de se ver. Helena sai de casa para se encontrar com seu pai. Ernesto vai atrás dela. Pedro liga para Helena, mas ela se recusa a atender ele. Helena confessa ao pai que Pedro é amável e generoso. Ernesto os observa e confirma que é melhor não mentir para ele. Helena diz a Horácio que Ernesto está intransigente e complicado, que já nem o reconhece mais. Horácio diz à filha que a apoia em qualquer decisão que tomar. Helena o agradece pelo apoio. Modesto seguiu Rosa e manda ela entrar no carro. Helena diz a Ernesto que vai dormir sozinha. Helena e Pedro combinam de se verem no dia seguinte. No dia seguinte, Pedro e Helena se encontram na cafeteria e se beijam. Pedro diz a Helena que está disposto a deixar tudo por ela. E é isso aí, meus amigos e amigas. Chegamos ao fim deste resumo. Obrigado por vocês estarem aqui. Até a próxima e tchau.